Todo anime de sucesso parece que tem um personagem igual, não é mesmo? Aquele personagem que é frio, calculista, misterioso. Temos isso em várias obras, como por exemplo Sasuke Uchiha, Killua Zoldrick se eu não me engano, e Vegeta de Dragon Ball. E é aquele personagem que se acha superior ao protagonista, que muitas obras retratam bem sobre isso. Mas quando chegamos a Megumi Fushiguro, parece que a obra de Jujutsu Kaisen dá aquela quebrada no personagem. Seu nome é Megumi, não é? Qual o seu tipo de mulher? E quando eu digo quebrada, é justamente uma quebrada do arquétipo do tipo de personagem que é esse frio calculista. E se eu te disser que Gege Akutami fez justamente esse personagem para quebrar esse arquétipo do personagem misterioso e frio? Ficou curioso? Fica nesse vídeo que você vai entender. Yosha, my friend, o Diego na escuta e esse é o Tokyo Z Animes. E no vídeo de hoje vamos trazer o vídeo de análise do personagem Megumi Fushiguro e vamos falar como que o Megumi Fushiguro quebra aquele arquétipo de personagem que é rival do protagonista. Pra quem não sabe, esse arquétipo de personagem foi mais ou menos o que eu disse no começo, que é aquele personagem que é frio, calculista, misterioso, que é justamente aquele rival e quer ser o melhor do que o próprio protagonista. E o Gege Akutami escreveu muito bem essa sátira a esse tipo de personagem. Então, antes de começarmos, se inscreva nessa porra e bora pro vídeo. Antes da gente começar, vamos entender esse arquétipo para vocês entenderem como que é de fato. Normalmente em shonens temos aquele protagonista que é impossível, elétrico, dramático, não pensa direito nas coisas, emocionado, vai pra cima com tudo e não está nem aí. Esse personagem normalmente tem um objetivo a alcançar, seja para ser Hokage, Rei Mago ou ser o guerreiro mais forte do universo. E o que acompanha esse personagem é justamente o personagem rival, que onde os exemplos que eu já citei, que é sobre o Sasuke, Killua, Vegeta e entre outros personagens, que é aquele personagem que podemos dizer até como bad boys, não é mesmo? O mais interessante desses personagens rivais é que eles têm essa vibe assim como bad boys, e quando o público olha para esses personagens, simplesmente fala assim: caralho, esse personagem é foda, hein? Mesmo quando aquele personagem simplesmente apanha, mesmo quando aquele personagem simplesmente pede, ou mesmo quando aquele personagem simplesmente ele acaba caindo na decepção porque não consegue superar o protagonista. Temos um exemplo muito clássico que é justamente o Sasuke. O Sasuke lá no Naruto clássico, quando começou a caminhada junto com o Naruto, todo mundo falava que o personagem de Sasuke era muito foda. Até mesmo quando momentos que o Naruto mais pra frente da obra conseguiu superar o Sasuke. Mas mesmo assim, existe muitos fãs do Sasuke Uchiha e muitas réplicas por aí de vários animes do Sasuke Uchiha. Aí já quando chegamos no Megumi Fushiguro, ele possui todas essas características do rival do protagonista, porém ele não se comporta como rival do protagonista. E essas características são cabelo espetado, normalmente aquele cabelo espetado pra cima, meio pra baixo, todo preto, cara séria, semblante sério, aquele personagem que é muito racional, reservado, introvertido, fica na dele. Megumi Fushiguro tem praticamente todas essas características. E ainda mais ele tem aquela característica muito especial que normalmente esses personagens rivais têm, que é o quê? Aquele personagem de poucas palavras e aquele personagem que é herdeiro. Megumi Fushiguro, ele é herdeiro justamente porque ele tem a técnica das 10 sombras da família Zenin. Ou seja, o Megumi, ele tem praticamente todas as características do arquétipo do personagem rival que existe nos mundos animes, principalmente nos shonens. Quando Jujutsu Kaisen começou, tudo parecia indicar que o Megumi Fushiguro justamente ia ser um Sasuke Uchiha. Principalmente que Gege Akutami trouxe aquela equipe que são composto de 3 pessoas que lembra muito bem Naruto, Sasuke e Sakura. Que seria Itadori como Naruto, o Sasuke como Megumi e a Nobara como Sakura. E você pega até mesmo Satoru Gojo, que lembra muito quem? Justamente o Kakashi. Então, para quem assistiu Jujutsu Kaisen pela primeira vez, esperava realmente um Megumi Fushiguro ser como um Sasuke. E você, gostaria de quebrar esse tipo de arquétipo aqui no canal? E para você fazer isso, você só precisa curtir, comentar, compartilhar, se inscreva no canal que você dá essa força gigantesca aqui para nós. Se você chegou até aqui e não tá afim de se inscrever, tudo bem, eu vou continuar com os vídeos mesmo assim.
Mas então, Gege Akutami começa a quebrar toda a expectativa que você tem sobre Megumi Fushiguro. Para começar, onde Sasuke Uchiha tem aquela superioridade e o ego lá pra cima porque ele quer buscar a sua vingança, Megumi Fushiguro já tem aquela falta de confiança, que já dá aquela primeira quebra que esse tipo de personagem tem. Enquanto o Vegeta tem um ego gigantesco, Megumi Fushiguro não consegue acreditar em si mesmo. É quase como se Gege pegasse todas essas características que eu acabei de citar e simplesmente rasgasse no meio e mostra o que o Megumi é realmente, fugindo de todo esse arquétipo do personagem rival. Talvez o maior exemplo disso que eu posso citar pra vocês, que justamente tem muito dessas características desse tipo de arquétipo de personagem, é justamente a técnica das 10 sombras do Megumi, que é dito na obra que é uma das técnicas mais poderosas que existe no mundo Jujutsu, tanto que ela se rivaliza com o próprio Satoru Gojo. Não o Satoru Gojo ali em pessoa, mas sim pelo clã Gojo. O clã Zenin com essa técnica simplesmente rivalizava com o clã Gojo. E o clã Gojo não é pouca coisa. Uma habilidade tão poderosa que até personagens assim monstruosos demonstram interesse. Justamente o próprio Sukuna. Normalmente em outras obras, o portador desse tal poder seria extremamente arrogante. Só que o Megumi não é. Pegamos isso, por exemplo, com o próprio Sasuke Uchiha, que tem o Sharingan, como ele era arrogante. O Vegeta, quando se transformou em Super Saiyajin, nossa, a arrogância dele foi lá pra cima. E entre outros personagens que tem esse mesmo tipo de arquétipo. E o mais interessante é que ele possui todas essas características, ele possui esse poder magnífico que é a técnica das 10 sombras, só que ele continua lutando como se não merecesse vencer. Diversos momentos na obra, outros personagens enxergam o potencial dele, só que o próprio Megumi não consegue enxergar o próprio potencial, quebrando mais uma vez todo esse arquétipo. Até parece que é um estilo de um protagonista e não aquele arquétipo de rival do protagonista. Normalmente o rival frio, que todo esse arquétipo que o Megumi tem, ele se acha o mais forte, até mais forte do que o próprio protagonista, que seria em cima do Itadori, mas não. O Megumi não acredita nisso. Ele enxerga o Itadori como alguém admirável e alguém assim que ele quer alcançar, mas não como um simplesmente rival. Ele quer conseguir alcançar porque ele vê como um amigo. O mais interessante sobre a obra de Jujutsu Kaisen é justamente essa comparação que o Megumi tem com o Sasuke. Os dois praticamente têm quase o mesmo design, se você for parar para analisar e colocar os dois um do lado do outro. Não o mesmo em questão do sentido assim de aparência também, apesar do cabelo e tudo mais, mas de toda a personalidade e de como o Gege Akutami construiu o Jujutsu Kaisen e essas três pessoas parecidas com o time 7 de Naruto. Porém, Sasuke e Megumi têm valores totalmente diferentes. Os dois são reservados, os dois são gênios. Sasuke acredita que pode mudar o mundo. Megumi acredita que não consegue nem salvar as pessoas que estão do lado dele. Olha só que quebra o Megumi tem. Sasuke toma decisões movido por orgulho de si mesmo. Megumi toma as decisões por responsabilidade. E isso é demonstrado diversas vezes durante a obra. Até mesmo Satoru Gojo vira para Megumi e fala o seguinte: arriscar sua vida para vencer é diferente de sacrificar sua vida para vencer. Ele deseja proteger quem ele considera realmente importante. É como se Gege olhasse todo esse arquétipo de rival e dissesse: e se eu criasse um personagem igual por fora, porém totalmente diferente por dentro? Talvez o Megumi Fushiguro nunca foi criado para ser realmente o rival de Yuji Itadori. Talvez o Megumi Fushiguro foi criado para um papel bem diferente que tem no padrão shonen. Caralho. Ele não quer competir com ele não quer ser mais forte do que ele não tá ali para poder passar por cima do Yuji. Parece que o papel narrativo do Megumi é outro. Ele apresenta alguém que tá procurando valor em si mesmo. Diversas vezes é mostrado na obra que o Megumi se queixou de luta para dar significado nas vidas que foram perdidas e nas vidas que foram salvas por ele. Megumi luta por responsabilidade e principalmente para dar significado na própria vida que possui. É um conflito muito mais interno, é um conflito muito mais humano, por isso que foge muito desse arquétipo rival que é apresentado nos shonens.
E a sátira que eu quero dizer sobre isso não é simplesmente uma piada, igual por exemplo o One Punch Man, que faz uma sátira gigantesca ao mundo dos heróis. A sátira que eu acho que o Gege Akutami tá querendo dizer sobre Megumi Fushiguro é justamente sobre a expectativa. E a expectativa que eu digo é todo mundo que eu tenho certeza que começou assistindo Jujutsu Kaisen olhou para o Megumi Fushiguro e falou assim: olha lá, é o próximo Sasuke Uchiha. Porque estava escancarado na tela o jeito que o Gege estava escrevendo, que era baseado no Naruto. Todo mundo teve essa mesma expectativa, que enfim foi quebrada. Por arrogância, rivalidade, aquele personagem que vai se rivalizar com o Yuji Itadori. Porém, recebemos algo totalmente diferente. Um personagem inseguro, um personagem traumatizado, um personagem que tem um senso de responsabilidade gigante e principalmente um personagem emocionalmente quebrado por dentro. Gege Akutami usa a nossa própria experiência dos animes para quebrar a nossa expectativa. Olha só que genial ele fez. Ele justamente usou toda a nossa experiência que temos em vários anime shonens e usou isso ao favor dele, quebrando a nossa expectativa e trazendo esse personagem que quebra tudo, que é o Megumi Fushiguro. E assim, Gege Akutami quebra totalmente os clichês. Talvez o Megumi Fushiguro não tenha só sido construído para ser apenas uma sátira, mas sim foi construído para justamente fazer essa desconstrução desse tipo de arquétipo de personagem. Os elementos principais desse tipo de personagem: o visual, a presença, a personalidade e todos os elementos clássicos que o personagem rival frio possui. Pegou todas essas personalidades, então ele substitui por tudo aquilo que a gente não esperava, que é o ego por segurança, a ambição por responsabilidade, a superioridade por autocrítica. Por isso que parece que Megumi Fushiguro seja tão interessante nesse sentido. Engraçado que eu particularmente só consegui enxergar tudo isso do Megumi Fushiguro quando eu parei e comecei realmente a analisar o personagem. E foi aí que eu falei assim, nossa, que quebra o Gege fez mesmo. Ele justamente quebrou a minha própria expectativa. Porque a primeira vez que eu vejo o Megumi, justamente eu falo assim, é um Sasuke da vida. Porém, conforme vai desenrolando a obra, eu basicamente falo assim, ele é meio bucha. Então eu não consegui enxergar além daquilo só quando eu parei, pensei e analisei e falei assim, caralho, que foda isso, né? Dito isso, parece que o personagem diferente é aquele que justamente parece ser igual à primeira vista. E o Megumi não é aquele tipo de personagem que demonstra tudo que demonstra que parece ser igual à primeira vista. Ele faz essa quebra e faz assim com maestria. Gege Akutami realmente foi um gênio nesse sentido. É isso, pessoal, espero que tenha gostado do vídeo, não deixa de curtir, compartilhar, comentar, se inscreva no canal que você dá essa força gigantesca aqui pra nós, tamo junto, desligando, eu esqueci lá do gancho, tá?